Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenos dias, como estão todos? Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, domingo, que todos tenham um bueno domingo, tranquilo, com muita paz, saúde e felicidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar com os sismos que se passaram ao final de ayer em la noite, la madrugada de hoje, e hoje pela manhã temprano também, hasta o momento deste vídeo, tá bem? Bueno, vamos iniciar com as atenções, pois ayer houve uma atenção, hoje novamente uma atenção que foi em Isla Fiji, um sismo de 6.0 na escala Richter. Este sismo ha tenido pouco impacto na Terra, pois foi bem lejos da Terra, este de Isla Fiji 6.0 a 654 quilômetros de profundidade, tá bem? Então, este sismo foi bem lejos da Terra, pelo que de forte intensidade, 6.0 na escala Richter, a 654 quilômetros de profundidade. E ayer também, na noite, houve uma atenção em Isla Salomão, como informamos no vídeo de ayer na noite, 6.0, e esse foi bem cerca da Terra, em Isla Salomão. A isla é sentido mover-se bem, 10 quilômetros de profundidade, 6.0 escala Richter. Bueno, vamos iniciar então os sismos que se passaram em Sudamérica, iniciando com Peru. Peru houve um sismo já um pouquinho forte, Peru 5.0 na escala Richter, a 1h43 da madrugada de hoje, pelo que foi lejos da Terra, 115 quilômetros de profundidade. Tá bem? Peru 5.0 na escala Richter. Lá 1h43 da madrugada, a 115 km de profundidade. Depois houve um em Chile 3.5 na escala Richter, a 39 km de profundidade, às 3h47 da madrugada. Esse sismo foi de baixa intensidade e cerca da Terra, tá bem? Depois houve um em Colômbia 3.1 na escala Richter, às 3h54 da madrugada, a solamente 37 km de profundidade, cerca da Terra, pelo que fraca intensidade 3.1 em Colômbia. Depois, Chile 3.12 na escala Richter, às 8h54 da manhã de hoje, a 129 km de profundidade. Tá bem? Então, esse de Chile 3.2 não é sentido, pois foi lejos da Terra a 129 km de profundidade. Depois houve um em Colômbia, 3.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, cerca da Terra, às 4h40 da madrugada. Tá bem? 10 km cerca da Terra, Colômbia 3.12, fraca intensidade. Novamente, Colômbia 4.0 na escala Richter, a solamente 5 km de profundidade. Este sismo de Colômbia 4.0 é sentido Colômbia, pois foi bem cerca da Terra, solamente 5 km de profundidade. Esse sismo se passou às 4h41 da madrugada. Depois houve a Argentina 3.5 na escala Richter, solamente 10 km de profundidade, cerca da Terra, 3.5 Argentina, às 6h54 da madrugada, tá bem? Não há sentido muita coisa Argentina. Chile, 3.12 na escala Richter, 39 km de profundidade, às 7h39 da manhã de hoje, tá bem? Baixa intensidade, cerca da Terra. Novamente, Chile, 3.1 na escala Richter, às 10h41 da manhã de hoje, a 132 km de profundidade. Tá bem? Lejos da Terra, baixa intensidade, Chile 3.1. Depois houve o Peru, 3.5 na escala Richter, a solamente 16 km de profundidade, às 8h56 da manhã de hoje. Então, Peru é sentido um pouquinho de movimento 3.5, pois foi bem cerca da Terra. Chile, 4.9 na escala Richter. Esse é sentido um bom impacto em Chile, 4.9,
41 kilómetros de profundidade solamente, cerca da Terra, às 11:22 da manhã de hoje, tá bem? Chile 4.9 na escala Richter, 41 kilómetros de profundidade cerca da Terra. E para finalizarmos, novamente Chile, 3.1 na escala Richter, às 11:49 da manhã de hoje, a 75 kilómetros de profundidade. Tá bem? Chile 3.1, fraca intensidade, pero que cerca da Terra, 75 kilómetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Então, em la noite regressamos com os sismos que se passarem na tarde e início da noite de hoje, tá bem? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, familiares, vizinhos, tá bem? Grupos de WhatsApp, e vamos acompanhando os sismos que se passarem, tá bem? Tenham todos um ótimo domingo, de dia 22 de fevereiro de 2026, e na noite regressamos, tá bem? Um bom dia a todos e hasta la noite. Tchau, tchau.